Então, boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos mais uma vez a um devocional, o de terça-feira. E queria lembrar aos irmãos o bom efeito que têm tido os nossos tempos devocionais, os nossos cultos e também estes 2 sábados que fizemos jejum. Certamente que no próximo sábado faremos outra vez e, como os irmãos se lembram, o nosso compromisso que temos estimulado os irmãos é fazermos jejum até que esta situação venha a se concluir. Acreditamos muito no efeito das nossas orações diante de Deus, não porque nós tenhamos algum mérito, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Irmãos, neste dia gostaria de pedir que orássemos pelos idosos, porque tem sido um grupo de risco, e propunha como leitura para o dia de hoje o Evangelho de São Marcos no capítulo 1, e a nossa meditação agora também incidirá nesse mesmo capítulo, nos versos 12 a 14, está bem? Portanto, para a leitura em casa, no vosso tempo pessoal, Marcos 1, e agora para a nossa meditação, Marcos 1, verso 12 e 13. E que diz assim a palavra do Senhor: Logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, meus amados irmãos, queria falar sobre um vazio, uma ausência que pode ser propositada ou não. Quando nós olhamos para Jesus, conhecemos bem esta passagem. Eu li o texto o trecho mais curto, que é de Marcos, mas no fundo fala-nos de Jesus se impôs a si mesmo um tempo de jejum, de reclusão durante 40 dias. Ele foi para o deserto, portanto foi um período em que ele propôs um jejum, mas ao mesmo tempo propôs um tempo da ausência da sociedade, um tempo de vazio. Claro que o Senhor Jesus fez isto por necessidades ministeriais, pois ele estava para começar o seu ministério e, portanto, havia coisas muito importantes a tratar a seguir. Claro que no nosso caso, o nosso vazio, o nosso recolhimento não tem a ver com necessidades daquelas que foram as de Jesus, mas tem a ver com a necessidade de nos resguardarmos desta pandemia. Contudo, podemos mesmo aí fazer o que ele fez. Cá está, jejuar ao Senhor e orar, pedindo a Deus que nos prepare para este tempo e para os tempos que se seguirão a este tempo, porque não devemos esquecer isso. Para lá deste tempo em que as questões de natureza sanitária estão tendo a prioridade, depois teremos o outro tempo a seguir que precisamos nos preparar. E não há coisa melhor do que a oração e jejum e a meditação diante de Deus. Bom, após esse período prolongado, Jesus esteve sujeito a tentações. Nós, durante este período, também estamos sujeitos a várias tentações. Algumas delas temos vindo a frisar, outras virão a seguir à conclusão do período. Portanto, devemos estar atentos, precisamos estar em sintonia com Deus para podermos estar em condições de enfrentar esse mesmo período. Durante a pressão, esta em concreto, e há outras que se seguirão depois deste período ser ultrapassado. Claro que o diabo aproveitou-se do cansaço natural, da fome de Jesus, aproveitou-se também desse isolamento, aproveitou-se de uma série de outras ausências que Jesus teve para tentá-lo com as coisas que o rodeavam. Da mesma forma, o diabo tentará levar-nos a aproveitar-se do nosso cansaço, das nossas necessidades que nos rodeiam, à medida que o tempo passa, para levar-nos a tomar decisões que não são bem pensadas, que não são bem ponderadas. Ou seja, ele quer, no fundo, inviabilizar aquilo que nós procuramos fazer junto de Deus. Assim como Jesus procurou se preparar, procurou se consagrar, o diabo logo a seguir, aproveitando-se daquele período até que ele regressasse ao meio da cidade,
para a sua família, que voltasse a tomar as refeições como normalmente fazia. Aproveitou-se desse meio tempo para tentar levá-lo a tomar decisões impensadas. Assim fará connosco também, e que nós possamos não esquecer aquilo que recebemos enquanto estivemos com Deus em comunhão, seja em jejum, seja de outra forma qualquer. Muitas vezes Ele usa as emoções negativas para nos deixar, para nos vencer. Falei aqui do cansaço, podemos aqui falar de alguma forma estarmos mais sensíveis ao que se passa, mas Jesus deixou-nos este exemplo a seguir. Portanto, depois de um tempo em que houve bênção sobre a nossa vida, não podemos nos deixar dominar por emoções negativas ou por necessidades momentâneas. As rotinas, durante o tempo que estamos agora, assim como Jesus enquanto esteve em jejum, não são as mesmas. Com certeza, a rotina dele foi meditar nas Escrituras, foi orar a Deus. Nada daquilo que ele estava habituado a fazer, provavelmente era o trabalho com o seu pai na carpintaria, foi o cuidado com a sua mãe, eventualmente aquilo que ele iria fazer a seguir, que era calcorrear as terras de Israel. Portanto, as rotinas agora eram outras, e as nossas também. Não são as mesmas rotinas que tínhamos antes, nem que teremos provavelmente logo a seguir. Mas durante esta rotina que nós estamos a ter, nós possamos ativar a nossa rede de suporte vivencial. E temos formas de o fazer, quer com as outras pessoas, quer com o próprio Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. Encontre formas de relaxar a tensão. Com isto não estou a dizer que deixemos de lado a leitura da palavra, a oração e outras formas de nos aproximar de Deus, mas ative formas de relaxar e faça coisas que outrora não era possível fazer e que são legítimas e têm a aprovação de Deus, faças, não é? Jesus foi realista na ocasião. Jesus foi muito otimista ao buscar o suporte da palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma nós temos de ser realistas e ver o que se passa à nossa volta. Mas ao mesmo tempo temos que ser otimistas e buscar conselho e suporte para as nossas decisões na palavra do Senhor. Faça isso. Nestas alturas, muitas vezes, estas alturas que estamos recolhidos, como Jesus esteve no jejum, o pouco pode ser muito. Veja-se, Jesus estava no deserto, mas ele tinha conhecimento da palavra, procurava meditar na palavra, procurava ter comunhão com Deus, e esse pouco, que não era o hábito que ele tinha de ir à sinagoga, que era na altura a igreja da altura, ou ir ao templo, ele procurava comatar essa necessidade precisamente com isto. Portanto, temos que criar estas novas rotinas e onde pouco pode ser muito. Se muitas vezes nos queixamos, e agora mudando um pouco a questão, se muitas vezes nos queixamos que a tecnologia nos afasta do convívio entre as pessoas em muitos momentos, bom, nesta altura a tecnologia tem sido muito útil para cada um de nós, nesta diversidade. E na altura, se assim posso dizer, a tecnologia de Jesus era no fundo, como nós lemos, após o jejum, após os 40 dias no deserto, havendo as feras ao redor, criando problemas e até perigos, ele tinha os anjos que o serviam. Era a tecnologia sobrenatural de Deus a funcionar para dar suporte a Jesus, para ele não se sentir tão afastado. Não eram pessoas de carne e osso que com ele falavam, mas era de facto os anjos que estavam ali para servir. Estejamos juntos nesta altura, estejamos em rede, usando as ferramentas que Deus nos deixou acima de tudo e aqueles suportes digitais que nós temos disponibilizado pela Igreja para aproveitarmos e termos comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus ricamente abençoe os irmãos e um resto de tarde feliz.